Noite de reconhecimentos àqueles que atuam na cadeia orizícola do Estado. A Comissão de Arroz da Farsul, que está completando 28 anos de criação, é quem faz essa entrega já há 13 anos. Reconhecendo, dizendo muito obrigado àqueles que fazem parte de uma forma ou de outra, produzindo ou fornecendo ou representando a lavoura de arroz do Estado. Aqui presente, essa figura que a cadeia orizícola tem muito respeito. Aliás, a produção do Estado do Rio Grande do Sul respeita muito, que é o Francisco Lineu Chardon, que preside e coordena essa comissão do arroz aqui da Farsul. Esse ano nós tivemos como homenageados Eduardo Munhoz, que é o homem da porteira adentro, agrônomo, de uma reputação enorme e que hoje comanda um exército, pode-se dizer, de agrônomos do porteira adentro, que dão conta de milhares de hectares de arroz, fazendo a parte de extensão e fazendo todo o acompanhamento. Clarice Peixoto, produtora de arroz da Pitangueiras. Nós temos também as homenagens a Eduardo Bonotto e Marjorie Kaufmann, essa dupla que integra o governo estadual, a Marjorie como secretária estadual do Meio Ambiente e o Bonotto como presidente do IRGA. Esse prêmio aí foi dado para o trabalho que é realizado, que é o programa do selo ambiental, que é o programa pago por serviços ambientais dos produtores de arroz, que foi instituído esse ano, que foi lançado e que foi já efetivada a remuneração por aqueles que fazem a coisa certa. É o segundo no mundo e o primeiro no Brasil a fazer isso aí, a reconhecer e a pagar pelos serviços ambientais. IRGA e Secretaria Estadual do Meio Ambiente, então, homenageados hoje aqui. E nós tivemos também homenagem a Carlos Joel da Silva, esse guerreiro que representa a FETAG aí durante muitos anos já, como presidente dessa entidade, e uma entidade sendo homenageada por outra, né? No caso, o Carlos Joel da Silva. Então, uma noite festiva, uma noite boa, uma noite de reflexões também, mas uma noite de dizer muito obrigado e desde já aqui as nossas congratulações a essa bela iniciativa do Chardon, a esse belo momento aqui de confraternização que o setor tem uma vez por ano, aos finais de ano, aqui na Farsul. E eu conversei com os homenageados e falei também com o homem que comanda isso aí, que é o Chardon. As entrevistas. Chardon, mais um troféu Solução, mais uma noite de felicidade, de alegria do pessoal aqui, porque a gente luta muito, as entidades lutam muito, mas também tem que reconhecer os parceiros, né? Sem dúvida nenhuma. A parceria é fundamental, principalmente nas épocas de crise. E o nosso arroz de todo dia, ele anda numa crise e é reuniões como essa, muitas vezes reuniões festivas, que se acha alguma solução para os problemas. Mas foi uma noite memorável, mais uma vez. Nós fechamos esse ano 12 anos do Troféu Solução, 28 anos da Comissão de Arroz da Farsul, e isso representa já um legado. E esse legado a gente tem que caprichar cada vez mais para dar certo uma noite espetacular como foi essa, e principalmente com a nossa imprensa acompanhando, que a imprensa é importante nesse momento, uma imprensa livre, uma imprensa que mostra a realidade, mostra a verdade, e é isso que a Farsul precisa. Homenageamos produtores, entidades, que lá atrás, né? Mas não é a Farsul, não, eu estou me referindo à FETAG. Hoje, irmãs, absolutas. A FETAG tem sido, há muitos anos, tem sido uma parceira, a gente tem feito os trabalhos, e principalmente o Senar. O Senar nos uniu muito, porque muitas vezes os problemas são os mesmos, e não é o tamanho que vai nos dividir, mas sim a cada um fazendo o seu papel dentro daquilo que nós precisamos. E o Troféu Solução também, sempre com um olhar naquilo que aconteceu no ano. E aqui foi uma premiação que eu achei extremamente importante ao trabalho do IRGA e ao trabalho do meio ambiente. Esse novo momento que nós estamos vivendo, o IRGA e do meio ambiente, os dois se uniram em cima de uma situação importante, é valorizar quem está fazendo o trabalho ambiental, valorizar o IRGA, tem volume financeiro
e o meio ambiente tem o aspecto legal. Então é uma coisa que o produtor, não que seja um dinheiro dado de graça, pelo contrário, é o reconhecimento, é um prêmio àquele que está fazendo a sua atividade dentro das normas legais ambientais. Agora, o senhor é um homem que já viveu de tudo, em termos de lavoura, em termos de momento. Como é que se sai de uma crise dessa do arroz como a gente está? Em primeiro momento, as entidades falar a realidade, principalmente em números. Não pode haver essa discrepância. A Conab dá um número, o IRGA dá outro, a Emater dá outro. A gente tem que ter a unidade dos números, que é através da unidade dos números que tu pode evoluir, tu pode alcançar uma solução. Nós precisamos, mais do que nunca, trazer números reais e não usar o arroz como um aspecto político, mas usar o arroz como um aspecto que o produtor precisa ganhar um dinheiro. O produtor precisa ganhar dinheiro. E quando começa a se falar muito em leilões, em compra disso, compra daquilo, é certo que o perdedor de toda essa especulação é o produtor. E esse preço que nós estamos falando hoje é um preço que, queira ou não queira, aos poucos nós começamos a chegar perto dele. Pelo que a gente estava vendo no cenário. É um cenário que só puxou para baixo. Eu quero também perguntar para o senhor, ouvir a sua opinião a respeito desse momento que vive a Farsul. Essa semana, terça-feira, eu fiz a cobertura em Brasília da posse da nova diretoria da CNA, que tem agora o presidente da Farsul, que é atual ainda, até o fim do ano, é o atual presidente Gideon Pereira, na vice-presidência, o segundo posto da hierarquia da CNA. E aqui assume Domingos Velho Lopes, um expert nessa questão ambiental, nessa questão da produção. Momento bom que vive a entidade, né? Quem ganha é o agro brasileiro. Eu tenho certeza que o meu amigo Gedião, que eu chamo um gentleman de bombacha, ele vai saber conduzir aquilo como ele conduzia aqui. E o doutor João, pelo peso da idade, ele vai ficar muito mais tempo, talvez na Bahia, menos tempo lá na CNA, e vai ser um vice-presidente atuante. E eu tenho certeza que o Gedião vai ter condições de tornar a CNA uma coisa meio parecida com a Farsul, que a representação dela a nível de Brasil, eu estou apostando as minhas fichas no meu amigo Gedião. E aqui na casa, o Domingos, que é um companheiro, como eu disse hoje aqui, eu trouxe ele para a Farsul. Em 96 eu trouxe o Domingos para a comissão de arroz da Farsul, e dali para cá esse moço vem crescendo, um produtor rural de sucesso, um empresário, uma pessoa que conhece os dois lados do balcão. E eu acho que nós estamos bem tanto aqui como na CNA. Só falta as coisas darem uma mudança em Brasília o ano que vem, né? Tá bom, esse aspecto eu não gosto de falar, porque a gente hoje em dia está muito vigiado. Mas eu posso dizer que eu tenho lado, e me orgulho de ter lado, e respeito o lado de todo mundo. Grande abraço, parabéns por mais um Troféu Solução, Charles. E agradeço a cobertura, que é muito importante, sempre o Alex aqui com nós, em todos os momentos, onde a Farsul está, o Alex está, e para nós é muito importante, porque a imprensa é como um relógio. Se tu não der uma corda nela, não dá uma mexida, ela não trabalha. Por isso, eu acredito em vocês. Grande abraço, é isso, a gente não se vê, Feliz Natal e um baita do ano. Da mesma forma, uma boa entrada de ano. Carlos Joel da Silva, hoje recebendo aqui, Joel, o Troféu Soluções da Comissão de Arroz da Farsul. E tu destacaste aqui toda essa simbiose que se tem hoje, né? Farsul e FETAG. Tu que está aí já há bastante tempo respondendo pela FETAG. Os objetivos são um só, né? Nós evoluímos bastante, né? As entidades entenderam, FETAG, Farsul, Federarroz, que o objetivo do agricultor, embora o agricultor tenha necessidades diferentes, que o pequeno às vezes tem mais necessidade de uma política pública do que o grande produtor ou o médio, e nós entendemos que aqui no Rio Grande do Sul nós não temos grandes produtores, nós temos médios e pequenos produtores, né? E que todos têm a sua capacidade de produzir, e nós entendemos que se a gente juntar as forças, a gente chega mais fácil aos objetivos, né, Alex? E hoje esse prêmio aqui eu considero, e eu já recebi alguns prêmios enquanto eu estou na FETAG, eu considero o maior prêmio que eu já recebi. Por dois motivos. Primeiro, porque ele me remete à minha infância. Eu iniciei vendo meu pai produzir arroz e ele virava a terra com ajuda de boi.
eu iniciei amontoando arroz para ser trilhado, né? Fazendo merda de arroz. Esse foi o meu primeiro trabalho que eu tive. E nós vimos a evolução da trilhadeira, que primeiro se tirava a palha com o garfo, depois veio o gestor, né, que atirava a palha já ao natural, depois apareceu uma ceifa que só cortava, né, só cortava e atirava no chão, né, e nós tínhamos que trilhar, e depois veio a coletadeira, que colhia, mas que largava o saco, que era ensacado e que largava no chão e que nós tínhamos que juntar. E depois veio a coletadeira, hoje a granel que nós temos aí. Então passou um filme na minha cabeça hoje e o meu pai deve estar muito feliz porque me remeteu ao passado. E o segundo objetivo e a felicidade desse prêmio é que eu acho que nós quebramos paradigma. Eu acho que eu fui o primeiro presidente de uma federação da agricultura familiar a receber esse prêmio. Isso demonstra a maturidade das entidades e nós entender que os problemas são maiores que as questões individuais e que tem coisas que, se nós unirmos as forças, temos junto. A ouricultura é do Rio Grande do Sul, ela é fundamental, é o alimento mais barato que nós temos na vida, né? E que nós temos uma dificuldade enorme, às vezes, do nosso próprio governo entender isso. Então, junto nós vamos superar, Alex, essas dificuldades. Nós estamos num momento extremamente difícil, né? De novo, né? E hoje eu dizia aqui, estou muito feliz de receber pelas mãos do nosso coordenador da comissão de arroz da Farsul, o Chardon, pela história que o Chardon tem, mas mais do que isso. Nós temos uma história junto de luta também. Nós participamos junto daquela mobilização de trancar a ponte uruguaiana da defesa do agricultor, né? Ontem eu estava junto na mobilização da FETAG, estava lá o ex-presidente da Federarroz, o Alexandre Velho, discutindo esses assuntos. Então esse amadurecimento do setor e que nós vamos conseguir. Esse momento que nós estamos atravessando aqui, ruim, logo ali na frente nós vamos vencer, porque a agricultura é muito mais forte que os governos, ele é muito mais forte que os problemas, e eles entendem que lá na frente a população precisa desse arroz do Rio Grande do Sul especialmente. E um ano que tem sido complicado, né? Fora esse momento festivo, que eu acho que tem que ter, lógico, mas um ano muito complicado, de muita luta, em que mais uma vez a gente teve que recuperar aquele vigor lá de trás dos grandes protestos. Ontem tivemos um aqui, mas o ano, se a gente for analisar, no mínimo que a gente pode classificar, um ano de apreensão, um ano de luta, né, Joel? Muito, Alex. Nós estamos muito preocupados, a gente conversava aqui, conversamos ontem com o Alexandre. O ano que vem, se nós não resolver os problemas até lá, vai ser um ano extremamente difícil. Nós viemos com uma questão de endividamento do setor, que foi causado por 5 anos de safra que nós não tivemos safra, nós tivemos safra frustradas. Agora é o primeiro ano que nós tivemos uma grande safra de arroz, nós tivemos uma ótima safra de trigo e nós temos uma grande produção de leite, mas não temos preço pelos produtos. Então a tendência, se nós não resolver as questões dos preços, nós vamos agravar o endividamento. E é isso que o nosso governo parece que não entende, né? Nós não somos contra os produtores do Paraguai, da Argentina. Nós somos a favor deles, nós queremos o desenvolvimento deles, mas nós queremos as mesmas condições que eles têm lá, para nós concorrer de igual para igual. Agora é desleal uma concorrência dessa, em que o custo deles é bem mais barato, que eles não têm a dificuldade de preço dos insumos que nós temos, que eles não têm a logística cara que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né? E que nós temos que concorrer de igual para igual, que o governo não entende que tem que fazer essa meta. Então nós precisamos atender. E eu fico muito triste quando eu vejo representantes, deputados do Rio Grande do Sul vir aplicar inverdades para os produtores, dizer que o governo brasileiro trancou as importações de leite, que não é verdade. O governo brasileiro apenas disse que vai continuar com as investigações para ver se tem dumping. Isso tem prazo de 6 meses para isso. Aí me vem representantes nossos dizer que está trancado. Não está trancado. Então 6 meses, quem estava importando vai importar mais, até porque tem o medo de trancar lá. Então nós precisamos que o governo brasileiro, além de continuar com
com as investigações, que tranque a entrada dos produtos agora. Assim como é no arroz do Paraguai, né, que concorre aqui deslealmente com o nosso, e que é com o trigo próprio da Argentina e o leite da Argentina. Então nós precisamos ações dos nossos governantes. Nós temos um endividamento que não foi resolvido. Não foi resolvido, 30% dos produtores conseguiram resolver, os demais não resolveram ainda. Porque você cria as medidas, mas cria tantas questões que começa a fazer e que os agricultores não conseguem acessar. Burocrático demais. O produtor, se ele está endividado, é claro que ele não tem garantias para dar excedente para os bancos. Então o governo já tinha que ter criado um fundo de aval, um fundo garantidor para garantir esses produtores. E se nós não garantir, nós já estamos vendo assim, nós temos produtores do Rio Grande do Sul que não vão plantar, nós temos produtores que estão plantando com metade do adubo que deveria estar botando, e nós temos produtores que estão plantando sem nenhum adubo hoje na propriedade. Qual é a chance que esses produtores têm de vencer lá na frente? Então são questões que o nosso poder político precisa olhar, sentar e discutir. Enquanto nós estamos vendo o Congresso votando na madrugada outras pautas, a pauta da agricultura não é especial para o Congresso. Nós estamos vendo lá no Senado, nós conseguimos votar o projeto de prorrogação das dívidas na Câmara, mas no Senado não passou em nenhuma comissão ainda. Então onde é que está o nosso Senado? Qual é o compromisso que o Senado tem? Qual é o compromisso que os nossos ministros do MDA, do MAPA e o governo federal têm com os agricultores? É isso que nós temos. É como se os caras estivessem em um outro mundo, né? João, eu quero aproveitar aqui também, já te desejar um Feliz Natal. Aquilo que nós iríamos fazer ao vivo, fizemos hoje, já vai para o programa de sábado. E eu quero te desejar um Feliz Natal e principalmente um ano novo, que eu sei que vem novos desafios aí. E eu quero desde já colocar o nosso Conexão Rural com as porteiras abertas aí para que tu precisar, irmão. Muito obrigado, Alex. Eu tenho certeza que tu faz um grande trabalho para o setor da agricultura e da pecuária do Rio Grande do Sul. Nós precisamos mais Alex aqui no Rio Grande do Sul para fazer a voz das entidades chegar, o clamor dos agricultores chegar. E tu faz muito bem isso. Então eu quero te desejar aqui, te agradecer por toda essa parceria que nós tivemos aí na FETAG nesses anos, te desejar para ti e a família um abençoado Natal, um iluminado ano novo e que o ano de 2026 seja mais leve para você, seja mais leve para nós e principalmente seja mais leve para os produtores. Muito obrigado, meu irmão, por todo o que tu nos ajudou nessa passagem desse ano de 2025 e pode ter certeza de uma coisa, tu contribuiu muito para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária do Rio Grande do Sul e para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo troféu Soluções. Muito obrigado. Deputado Marcos Vinícius de Almeida, hoje presente aqui no Troféu Solução da Comissão de Arroz da Farsul. Marcos também não recebeu o troféu, mas recebeu um reconhecimento através de uma placa dada pelo próprio presidente dessa comissão, coordenador dessa comissão. Um reconhecimento também num ano bastante complicado, um ano difícil, mas um ano também de pequenas vitórias, a gente não pode esquecê-las, né? Verdade, Alex. Que ano desafiador que foi 2025 para todos, especialmente para o setor do arroz. E eu fico feliz de estar aqui, né? Já falamos isso em outras oportunidades, mas de estar aqui recebendo esse reconhecimento de um setor vital para a economia do nosso estado, um setor que é parte da cultura do Rio Grande. E principalmente num evento, né, que é uma tradição de final de ano da Farsul. O Chardon, há 28 anos, criou a Comissão do Arroz da Farsul e há 12 ele homenageia lideranças, empresários, produtores, com esse chamado Troféu Solução. Em tempos de tantas crises, de tantas dificuldades e principalmente uma política tão beligerante, onde todo mundo briga e faz questão de brigar, receber aqui, como essas pessoas receberam, um troféu com o nome de Solução, é um símbolo realmente diferenciado, né? Porque solução, como eu digo, não é fruto, né, de outra coisa, senão de resultado. E resultado não é uma concessão, resultado é método. Todo mundo aqui teve estratégia, teve método na defesa do setor arrozeiro e chegou nos seus resultados. E nós hoje celebramos nessa noite, né, todas essas conquistas, esse projeto que conseguimos estimular o governo a pautar, que aprovamos por unanimidade na semana passada, é símbolo disso também. Eu falo, ele não é a cura da doença, não é a cura dessa crise,
mas ele é um remédio, e um remédio forte, um remédio bom, que pode ajudar o produtor rural a entrar em campo, plantar, colher em 2026 com um pouco mais de esperança. A cura da doença é uma série de medidas que passa por uma estratégia muito mais ampla e por método. E é isso que eu entendo que o setor precisa ter. Método para superar essa crise, mas método para não estar exposto a novos ambientes, né, de dificuldades como nós vivemos. Nenhum setor acho que é tão vulnerável hoje quanto o setor do arroz. Então a gente precisa de método para superar isso. Olha, Marcos, a gente falava, né, em pequenas vitórias. Eu acredito também que tu feche um ano e a gente já pode fazer esses balanços de ano, naturalmente. Nós estamos aí já quase no Natal. O ano que vem é um ano eleitoral, né, um ano diferente, enfim. Mas eu tenho certeza que tu fecha esse ano primeiro com a cabeça erguida, né? Porque foi um ano de muito trabalho. Aqui a gente lembra do tabaco, aqui a gente lembra da aviação agrícola, aqui a gente lembra dos pequenos agricultores. E ter esse reconhecimento, e todos esses setores te reconheceram, é coisa boa quando a gente fica com aquela consciência aliviada, né? Olha, eu fiz a minha parte. E aí tu entra num fim de ano bom e começa um ano melhor ainda, né? O que vier depois, amigo, é consequência. Não, é consequência disso, né? Porque a gente lutou tanto, né? Persistiu tanto para poder ter essa condição de hoje estar deputado, né? E nem é pela questão de poder estar destinando emenda para lá ou para cá, mas é para poder ter um trabalho que pudesse de alguma maneira influenciar do ponto de vista econômico e social na região que a gente está inserido. E por isso essa consistência na defesa das pautas da região, o arroz, o fumo, a olivicultura como uma atividade de diversificação, o enfrentamento da seca, o enfrentamento das enchentes, a defesa do agro no lato sensu, que é como a gente diz. Então, a gente lutou tanto por isso, se chegou aqui, e eu não iria de maneira nenhuma, né, fazer corpo mole. Afinal, como eu digo, eu fui contratado por uma região para ser esse porta-voz, esse advogado, ou sei lá, né, essa ponta de lança de uma região aqui no parlamento. Então acredito que a gente tem que estar cumprindo com esse trabalho. O ano que vem é o último ano dessa legislatura, seria meu último ano como deputado estadual, pelo menos nessa legislatura, eu digo isso, né? Mas fico muito feliz da gente estar, né, cada ano colocando um tijolo a mais nessa grande construção de defesa e fortalecimento do nosso estado. Coisa boa, Marcos. E a gente fica feliz também, às vezes são pequenos gestos, né, que dão uma diferença tremenda. Eu estava vendo ontem a presidente não, a patroa do CTG lá de Camaquã, feliz da vida, conseguiu uma emenda lá de 100 mil reais. Tio, que vai ajudar esse valor para aquele grupo ali, para aquele pessoal. Então são pequenas coisas aqui, é uma ajuda para o hospital. O que não pode é se omitir. E tu tem feito do teu mandato uma base para tentar ajudar no coletivo, isso que é o mais importante. Parabéns por esse trabalho, meu irmão. Obrigado, Alex. Ajudamos o CTG Camaquã, eles vão fazer algo muito racional, vão colocar placas de energia solar para reduzir os custos fixos do CTG e assim poder reinvestir. E uma outra parte do dinheiro vai ser usado para refrigeração, para ar-condicionado. Ajudamos esse ano também o CTG Os Guapos, que está fazendo uma reforma. Ajudamos a Liga ao Combate ao Câncer, que está com dinheiro na conta já. Vai concluir as obras, né? Como as próprias queridas amigas lá da Liga dizem, as benditas obras da Liga vão ser inauguradas em 26. Conseguimos colocar recursos no hospital, conseguimos colocar recursos lá na Santa Alta para construir uma quadra poliesportiva para os jovens de lá do interior. Então tem tanta coisa acontecendo e mais a interlocução de captar recursos com o senador, com o federal, ajudando ali em Camaquã. Conseguimos viabilizar recurso para o CIEP, né? Vão ser praticamente 4 milhões de reais na recuperação do CIEP, ordem de serviço dada. Estamos viabilizando também agora, junto com o prefeito Abner, um recurso do Drenar para fazer obras de prevenção a essas cheias que nós tivemos. Vamos ter anúncio em breve aí. Bom, tem tanta coisa, às vezes a gente até se perde. E tá bom de trabalhar também com a prefeitura de Camaquã. Eu sinto um governo mais extensionado, um governo mais aberto para parcerias, um governo mais maduro, né? Para o deputado deve ser bom também trabalhar, né? Não, facilita, obviamente. Eu não tive problemas com o prefeito anterior, de modo nenhum. Mas a gente tinha um pouco de dificuldade de chegar até lá. Os nossos
interlocutores do governo passado era o vice-prefeito, o atual prefeito Abner hoje, e mais algumas pessoas. A situação é completamente diferente hoje. O prefeito, ele tem sido receptivo demais à oferta de apoio. Todo mundo quiser ajudar, independente de partido, tem, né, espaço aberto, trânsito livre lá. E o prefeito tem sido também um grande parceiro, tratando com muito respeito, com muito diálogo todo mundo. Então eu estou muito feliz de estar agora vendo até mais intensidade na ajuda que nós queremos dar para Camaquã, porque é diferente tu ajudar, né, e ser recebido com fraternidade, com reconhecimento, com respeito. Isso é muito bom. Então, meu partido está assim, empenhado em ajudar muito a administração do Abner. Obrigado, parabéns pela placa, pelo reconhecimento desse e dos outros setores e principalmente parabéns por esse ano de trabalho que a gente sabe que foi muito forte e que teve resultados. Grande abraço, bom Natal e um bom ano eleitoral também, né, amigo? Também tem que ser reconhecido, né? Tomara, Alex, isso aí, Deus te ouça. Essa semana agora nós vamos ter a sanção da lei que aprovamos. Esperamos um ato ali no Palácio Piratini e vamos ter depois a regulamentação e outras coisas até o final de dezembro. Mas é um ano que a gente termina com muita alegria. E torço mesmo aí que a gente possa ter saúde, vigor, Deus nos continue nos abençoando, né, com essa força que tem nos dado todo dia para poder trabalhar pela nossa região. Muito obrigado, Alex, e parabéns pelo teu trabalho. Eu falei aqui e falo em todo lugar. Tem parceiros na imprensa, o setor tem parceiros na imprensa, mas nenhum é tão parceiro e tão presente, tão leal quanto tu. Então, esse reconhecimento precisa ser feito. Parabéns. Obrigado, amigo. Esse é o Conexão Rural especial deste sábado, dia 13 de dezembro de 2025. Nós, na outra parte do programa, na parte final, nós vamos ouvir o restante das reportagens, das entrevistas que fizemos durante a entrega do troféu Solução da Farsul, da Comissão de Arroz da Farsul. Programa que tem oferecimento do Senar RS, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. A Fubra sempre com você. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fortral, sempre com um trator ideal, a colheitadeira certa e o implemento adequado para a sua necessidade. New Holland é na Fortral. Blueville, do pó ao carreteiro, a Blueville tem tudo. Sementes Rancho King, a base forte da sua lavoura. Fazenda Santa Teresa e Estância Madrinha. Melhorar rebanhos é a nossa missão. Comercialização de Hereford, Braford e Brangos o ano inteiro. E Metalúrgica Quatro Irmãos. Conheça o Fecha Taipa Roseiro da Metalúrgica Quatro Irmãos. Eficiência e economia na sua lavoura. Nós, nesse sábado, também teremos Prime Grill. E quem dá o recado é o Juan Moura. Bom dia, Juan. Bom dia, Alex. Tudo bem? Estamos aqui no preparo de mais um belo almoço. Mais uma semana vencida, né? Mais um sábado aí para nós comemorarmos. Então, estamos aqui na preparação do almoço aqui. Queria fazer um convite a todos os ouvintes e amigos que o que tem de melhor a gente serve no sábado aqui. Salmão, sushi, camarão, cortes prêmio na parrilla e aquela bela sobremesa e o atendimento familiar. Fica o convite a todos aí. Um abraço, boa viagem. Parabéns por mais essa premiação aí que coroa o teu trabalho aí, tá? São os votos do Prime Grill pro grande amigo aí. Um abraço a todos.